Com muita alegria que mais uma noite nós nos reunimos aqui para agradecer o nome do nosso Deus. E nós queremos nesta noite agradecer a Deus pela nossa vida, pela sua vida, pelas pessoas que aqui estão nesta noite na igreja. Alguns estão viajando por conta do feriado que aí vem, mas nós somos gratos a Deus pela sua vida que está aí nos assistindo, mesmo aí descansando. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. E você que pôde vir até aqui à igreja, para juntos podermos louvar o nosso Deus, muito obrigado também pela sua presença. Eu quero agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade. Quero pedir a Deus pela sua vida. E nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Lembrando que nós não tivemos a sala hoje de novos crentes, uma vez que nós combinamos de não fazermos até que volte às aulas normais, na escola normal, porque a nossa maneira de trabalhar é muito parecida, semelhante à escola regular. Então, para que nós não venhamos trazer risco para as pessoas que estarão conosco nas salas ali, nós suspendemos o início das aulas presenciais aqui, né, na questão da novos crentes. Mas nós estaremos firmes aí na oração, na busca pelo nosso Deus, até aquele momento de abrirmos esta sala. Sendo assim, irmãos, eu quero convidar você para orar conosco neste instante, para que nós possamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio desta noite, onde o Senhor nos permite que aqui estejamos para louvar e engrandecer o seu nome. Pedimos a sua bênção também para aqueles irmãos e irmãs que puderam, Senhor Deus, sair para descansar, para aproveitar o feriado. Que o Senhor possa ser com os teus servos e servas, onde quer que estejam, meu Pai, mas que acima de tudo estejam cheios do teu Santo Espírito, mesmo no lazer. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, que a tua palavra, Senhor Deus, alcance essas vidas. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida, onde o Senhor nos permite adorar e engrandecer o teu nome, Pai. Venha ser com este culto nesta noite, venha ser com cada pessoa que aqui está, com cada um que está nos assistindo e aqueles que vão assistir, que a tua palavra ache morada, que os louvores, Senhor Deus, traga alegria, traga esperança, e que a tua palavra confirme a necessidade de salvação, a necessidade de uma vida digna diante do Senhor, uma vida santa dirigida pelo teu Santo Espírito. Então nós oramos, Pai, agradecemos e pedimos a sua graça, a sua bênção, a sua unção para este culto. Receba este culto, Pai, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23. Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, e em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, e tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como da aves, dos quadrúpedes e dos répteis. Que Deus abençoe a sua palavra. A palavra de Deus está dizendo, está combatendo contra a impiedade dos homens, contra a idolatria, e está dizendo que o homem é responsável por aquilo que Deus deu, pela revelação geral que Deus fez da sua natureza e de todas as suas criaturas e criações. É possível saber que há um Deus, é possível saber que há uma responsabilidade de vida, uma responsabilidade moral com Deus. Então Deus diz aqui que tais pessoas são indesculpáveis. Todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, porque o que Deus revelou, é possível conhecer que é um Deus soberano, e Ele pede algo de nós. Todos os homens são inculpáveis. Nessa noite nós vamos falar
lá no capítulo 24 de Mateus, sobre o servo mau, o servo fiel e o servo infiel, ou servo fingido, que é aquele que se faz de servo de Deus, mas de maneira nenhuma é um servo de Deus. Então, a palavra de Deus vai falar sobre as consequências de ser um servo fiel e as consequências de ser um servo infiel. E também as pessoas que receberam algo de Deus e não cumprem com isso, são indesculpáveis. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Deus abençoe a sua palavra. Vamos louvar o nosso Deus. Eu convido agora o Ministério de Louvor. Som. A paz do Senhor. Amém? Só pedir permissão ao pastor. Eu posso dar um recadinho? Lembrando aos irmãos que toda quinta-feira nós temos o nosso congresso de adolescente, mas o nosso adolescente vai de 0 a 150, tá? Então você se encaixa. Toda quinta-feira, só que nessa quinta agora é a última, né, com o pastor Mário Pina, lá de Portugal. Nós tivemos assim a palavra do Senhor sendo ministrada através dos servos do Senhor, né, da Bósnia, os missionários aqui, também o Rian, alguns outros. E o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E quinta-feira agora é a última. Então, assim, se você não teve a oportunidade ainda de ouvir, né? Lá no Facebook da igreja fica salvo. Você pode estar assistindo depois. Quinta-feira agora não perca. Eu sei que tem muitos irmãos assistindo com a gente, eu tenho visto. E vamos compartilhar para levar a palavra do Senhor. Amém? E vamos ficar de pé para a gente louvar ao nosso grandioso Deus. E só lembrando, o nome do nosso congresso é Meus Sonhos ou Sonhos de Deus. E hoje, assim, você já parou para pensar a grandiosidade do nosso Deus? Os pequenos detalhes, porque coisas grandes é fácil de ver, né? Mas e os pequenos detalhes, as coisas que Deus tem feito na nossa vida, na sua vida, que às vezes a gente passa despercebido, sem que a gente dê valor, né? Porque Deus, Ele faz tanto nos pequenos como nos grandes detalhes. Você já pensou sobre como é um milagre da vida? O embrião, a sua formação, é algo muito interessante. Isso já estou falando de coisas grandes, né? E uma pergunta, às vezes a gente faz: por que eu vim ao mundo? Para quê? Eu sirvo para alguma coisa? Será que alguém já pensou isso ou foi só eu? Será que para que Deus me fez? Tem um motivo, né? Se você está aqui, se você está assistindo, Deus tem um propósito para você e tem um propósito para mim, né? Deus, Ele tem planos e sonhos maravilhosos na nossa vida. Qual? Não sei. Só que a gente tem que bater um papinho com Deus, conversar com Deus, que Ele vai te mostrar. Ele vai te dar paz, porque o que vem do Senhor te traz paz. Mas uma coisa eu sei, os sonhos são os mais lindos que Ele tem para mim e para você. Muito melhor do que você e eu imaginam. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe os seus pensamentos e suas intenções. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer? Adore a esse Deus. Adore. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Declare a Ele que Ele é o Deus da sua vida. Amém?
os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros no céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida e devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras e até a intenção conhece? Adora, adora, adora e ora contrito. Adore ao Senhor, adore. Entregue sua vida a Ele nessa noite. Adora e prostrado fica rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras e até a intenção conhece? Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Te adorar.
devido nossos grandes pecados, que não são poucos, o Senhor sabe, estávamos condenados, né? Mas Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Por esse ato de amor, nós somos reconciliados. Qual será esse ato de amor? Você sabe? Não basta só saber, tem que se fazer diferente. Impressionante é o seu amor. Ele me mostrou o quanto eu sou amado. Você já recebeu uma prova de amor? Tenho certeza que já, porque eu já. E você também. Não fique esperando prova de amor. Às vezes, procurando ser amado. É bom ser amado, claro. Deus fala para nós amarmos. Mas viva o que Deus já fez por você. Sinta o amor, a grande prova de amor que Deus te enviou. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 2, do 4 ao 5, fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Toda graça, pela graça somos salvos, porque nós não merecemos. Na verdade, nós merecíamos. Nós estávamos condenados, mas pelo amor de Deus, Ele nos reconciliou. Para a cruz eu vou, se eu for participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Os irmãos que se sentirem à vontade, pode estar trazendo os seus dízimos, suas ofertas ao altar do Senhor. E vamos continuar louvando a esse grandioso Deus. Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Seu Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Excelsa graça de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, em ti lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em ti lhe sempre ardente louvor. Bondade do meu Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor, em ti lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em ti lhe sempre ardente louvor.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. As trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Entre o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado pra sempre, adorado pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre. Exaltado pra sempre, adorado pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Louvado seja o nosso Deus. Esse Jesus que ressuscitou, um dia vai voltar para buscar a tua igreja. Você está preparado para este encontro? Que Deus possa ser com você, para que você esteja preparado para aquele dia. Neste momento nós vamos agradecer a Deus pela vida das crianças, pelos nossos dízimos de oferta, pelos aniversariantes do mês. Esse mês, eu não tenho aqui a lista de todos, mas eu lembro que foi a Camille, né, a Cacá, da irmã Juliana e do irmão Rogimério, fez aniversário. Meu sobrinho Moisés, meu sobrinho neto, né, sobrinho da minha sobrinha, está aniversariando hoje também. Tem alguém aqui, nesta noite, que fez aniversário? Alguém? Amanhã de casamento? Então tá bom. Glória a Deus. Irmão Mário vai fazer aniversário de casamento e vai ganhar um presente chamado Alice, que está vindo aí, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, então, por essas vidas que aniversariaram, pelos nossos dízimos de oferta, pelas crianças, né, que estão aqui, as crianças que estão em casa, as crianças que estão viajando também, mas que nosso Deus possa alcançá-las, crianças, jovens e adolescentes. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por este louvor, que o Senhor possa recebê-lo, Senhor Deus, como cheiro suave, que possa ter falado aos corações, Senhor Deus, porque são expressões cantadas da Tua doutrina, Senhor Deus, da volta de Jesus, da vida que temos que ter com o Senhor, uma maneira de nós aprendermos, Senhor Deus, saber que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para ter vida, e esta vida tem um propósito, Senhor. Abençoe que esse entendimento fique claro na vida de cada um nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por esta noite, Pai. Muito obrigado pela vida das crianças que aqui estão. Muito obrigado pelos adolescentes que aqui estão e os que estão nas suas casas ou viajando. Que o Senhor possa ser com as crianças, adolescentes, jovens, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser com eles. Que a sua palavra nunca venha sair dos seus corações, mas que possa crescer a ponto de fazê-los jovens, meninos, meninas, moças e rapazes, senhores e senhoras, que têm compromisso com o Senhor. E abençoe seus pais, suas famílias, a que continuem firmes no propósito de criá-los na sua santa presença. Quero te agradecer pela vida da Cacá, Senhor Deus, que o Senhor permitiu mais um ano de vida para ela. Eu te agradeço pela vida espiritual dela. Peço que o Senhor possa abençoá-la no crescimento, no conhecimento da Tua palavra. Visita ali também a irmã Juliana, irmão Rogimério, junto com o Rogemerinho, a Quequé, Senhor Deus. Abençoe toda a família, que em nome de Jesus, Senhor Deus, possam juntos adorar e agradecer o Seu nome. Mais um ano de vida desta menina, Senhor Deus, em nome de Jesus. Sou grato também pela vida do Moisés, meu sobrinho, que o Senhor possa ser com ele, abençoar o seu crescimento, Senhor Deus, que possa crescer nos seus santos e preciosos caminhos, que a Fabiana e o André possam criá-los na sua santa presença, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas, pela vida dos teus servos, pela adoração, pela entrega, Senhor Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado. Queremos te pedir neste momento, Senhor Deus, seja conosco na leitura e na exposição da Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, e nos use como instrumentos do Senhor. Que nada, nem eu mesmo, venha atrapalhar, Senhor Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus possa nos usar como instrumento. E que esta palavra ache morada nos corações, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Toda a honra, toda a glória seja dadas a Ti em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 45 ao versículo 51. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, finalzinho lá do capítulo 24, no versículo 45 até o versículo 51. Mateus 24, 45 a 51. Amém? Misericórdia. Mateus 24, do versículo 45 ao versículo 51. Diz assim a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e a passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios,
virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. E castigou lá, e lançando-lhe a sorte com os hipócritas, haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos pregando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o final dos tempos, final do mundo, e tudo aquilo que vai acompanhar esta volta, ou a parúzia, aquele tempo da volta de Jesus Cristo. E nós estamos dizendo que Jesus está respondendo 3 perguntas que seus discípulos fizeram a Ele, não como eles queriam, não com a resposta da qual eles estavam esperando, mas a resposta da realidade de como as coisas iriam acontecer. Então Jesus fala para que os discípulos tivessem vigilância, eles precisavam estar atentos que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas ele também fala sobre as coisas que aconteceriam antes da sua vinda, e ele propõe ali a parábola da figueira, é a sua primeira parábola no capítulo 24, e depois ele fala de uma segunda parábola, que é o pai de família, que se soubesse quando o ladrão viesse, ele se prepararia, e o ladrão não arrombaria a sua casa. E em terceiro lugar, agora ele propõe uma parábola, nesse versículo onde nós lemos, acerca de um servo fiel e de um servo infiel, ou de um servo fiel e de um servo hipócrita, ou fingido. Então ele traz essa palavra agora para os seus discípulos, com o intuito de revelar para eles que eles precisam ser vigilantes, que eles precisam continuar vigilantes, porque a volta de Jesus vai ser uma surpresa, e ninguém vai saber quando ela vai acontecer. Então Jesus faz uso de uma coisa que era muito comum entre os judeus, chamado parábola. A parábola no original, ela significa colocar as coisas lado a lado. Imagine você fazer algumas suposições, colocando algumas coisas lado das outras, para que você estivesse tirando uma conclusão. Ela se assemelha muito com a palavra alegoria, que por derivação significa dizer coisas de maneiras diferentes. Ou seja, Jesus estava falando sobre a sua iminente volta, e que ela poderia acontecer a qualquer momento, e ele traz uma história relacionada a 2 pessoas ou uma pessoa, que é uma dúvida que nós temos aqui no texto. Em português você vai ter uma dificuldade, se você notar esse texto. Se você for no original, você vai ter também uma outra dificuldade. Mas dentro da parábola é a vigilância. Jesus quer falar sobre vigilância. Então, o objetivo do ensino de parábolas ou alegoria é o mesmo, visa iluminar o ouvinte e apresentar-lhe ilustrações interessantes, onde ele possa concluir por si mesmo a verdade, ou verdade moral ou religiosa. Então, o valor desta parábola, ou dessa maneira de ensinar, ele é duplo. Em primeiro lugar, as vantagens de uma parábola seria tornar mais fácil a assimilação da verdade e contida numa história. É possível de ser entendida por todas as pessoas. Até as pessoas mais simples conseguem entender o que uma parábola quer dizer. A parábola não é tão simples assim. Eu estava essa semana, recebi uma mensagem de uma faculdade, um e-mail, de uma pós-graduação em parábolas. Eu falei, mas precisa disso? E são mais de 200 horas de estudos em parábolas, para você poder conhecer o contexto, a história, o que tem a ver. Como eu já estava envolvido em uma pós, em uma graduação, eu não ia conseguir dar conta, nem financeira, nem psicologicamente, mexer com isso. Mas uma proposta muito boa para a gente conhecer o que as parábolas têm de tão importantes e tão ricas. Hoje a gente vai tentar usar um pouco do que a gente recebeu de Deus para compartilhar com os irmãos, mas essas parábolas têm uma profundidade de ensino. Então, a princípio, em primeiro lugar, ela tem uma facilidade das pessoas assimilarem qual a história, qual a moral da história. E em segundo lugar, ela é aprendida, essa verdade fixa, com mais facilidade na mente e na memória das pessoas. Então, ao tirar suas próprias deduções pelas ilustrações, quem diz está, na verdade, ensinando a si próprio. Então, quando você lê uma parábola e você consegue entendê-la, você está ensinando para você mesmo. É muito mais fácil de você tirar uma conclusão ali. E hoje eu espero que você tire uma conclusão de que se você é um servo fiel, se você é um servo falso.
Eu preciso tirar essa conclusão comigo. Quando eu trago isso para você aqui, eu preciso ter esta conclusão. Mas qual o objetivo desta parábola? O objetivo dessa parábola, em primeiro lugar, Jesus está reprimindo a ação dos líderes judeus. A gente precisa entender isso. Qual o propósito principal dessa parábola? Reprimir a incredulidade dos líderes judeus. Os líderes judeus já haviam rompido com Deus, rompido com o povo de Deus há muito tempo. E agora eles se faziam como donos do judaísmo. Se o judaísmo não fosse como eles quisessem, as pessoas que fossem contra deveriam morrer. Assim como os profetas e assim como Jesus foi crucificado. Então Jesus está reprimindo esses homens que um dia foram fiéis e agora estão infiéis, longe de Deus, insensíveis às coisas de Deus. Fala também para o povo judeu. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam o Messias que eles esperavam. É possível que nós não conhecêssemos o Messias como gentios, como um outro povo, mas o judeu conhecia. O judeu sabia que o Messias viria. E eles não o receberam como tal. Eles simplesmente viraram as costas para eles. E mesmo ele andando com ele. Então essa parábola também tem o objetivo de reprimir essa maneira de viver das pessoas e de terem abandonado Cristo como oportunidade de serem fiéis. Uma outra coisa que está contida nessa parábola também, os discípulos de Jesus. Essa parábola é para eles, para que eles pudessem ver, vigiar que Jesus estava próximo, a sua volta estaria próximo, e como seus servos, eles precisavam manter-se vigilantes para com a obra de Deus. Não deviam deixar o trabalho porque seu mestre não estava presente, mas deveriam continuar cuidando dos seus, pregando a palavra e vivendo. E não porque dizer hoje da liderança cristã, do antigo, da época da igreja, até nossas lideranças, pastores, nós líderes, por que não dizer que esta parábola também está falando para líderes religiosos, que muitos estão vivendo na hipocrisia, longe de Deus, vivendo uma vida fingida religiosa, mas totalmente longe de Deus, e também toda a comunidade cristã, que tem responsabilidades, dada por Deus, para com seu próximo, para com cada um. Então eu posso dizer para você que esta parábola é para todas as pessoas, inclusive para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós lemos Romanos capítulo 1, Deus deu a vida, como foi cantado aqui no cântico no início, deu a vida, e essa vida Ele vai querer saber de que maneira você vai viver. E nossas vidas foram dadas com propósitos, e para que vivêssemos de maneira que adorasse, que exaltasse o nome de Deus. Eu lembro de um rapaz que ele tem a doença chamada esquizofrenia, e eu comecei a estudar a Bíblia com ele um tempo. E aí ele me perguntava todas as vezes que eu ia na casa dele: Manel, para que Deus fez o homem mesmo? Eu falei: para adorá-lo, para glorificar o seu nome. E quando o homem falha com isso, ele está fora do propósito de Deus. E, consequentemente, ele não é um servo fiel de Deus, dizendo isso aqui para você hoje. Então, esse era o propósito desta parábola. Era chamar a atenção daqueles líderes que tinham se afastado de Deus, do povo de Deus que deixou de ser povo de Deus, e também dos discípulos que precisavam vigiar, porque Jesus iria voltar, e também para toda a cristandade de um modo geral. Mas eu gostaria de ver algumas palavras aqui no texto, principalmente no versículo 48, diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor, demora-se. Se você notar no português, parece que Jesus está falando de uma pessoa só. E aí eu não tenho como provar para você que é uma pessoa só, ou se são duas. Quando você vai lá no grego, no original, isso me deu uma dor de cabeça para procurar, a palavra, a partícula ali que está no grego, ele fala de uma pessoa, de outra pessoa, de umas pessoas, de outras pessoas. Então pode ser o servo, pode ser os servos, ou pode ser a mesma pessoa. Mas o importante aqui, que eu quero que você destaque aqui, eu estou só compartilhando com você uma coisa que me chamou a atenção, e o que quero que você preste bem atenção aqui, é que Jesus chama atenção para a vigilância, para a volta repentina que pode acontecer, e vai pegar muita gente despercebidos. Então, meus irmãos, a minha proposta nesta noite é compartilhar com você o futuro do servo fiel e o futuro do servo hipócrita. Qual será o futuro destes dois? É só esses dois tópicos que eu quero trabalhar nesta noite, com a recompensa de cada um deles, é claro, mas eu quero trabalhar só com esses dois tópicos. A partir do versículo 45, nós podemos ver que
A primeira recompensa é para o servo fiel. Muito feliz, ele receberá mais crédito do seu Senhor. A partir do versículo 45 ao versículo 47 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. É possível que o Senhor Jesus está falando de um servo, então ele está contando uma história. Isso aqui não é um fato que aconteceu, mas ele usa essa história, voltando e explicando a parábola, para falar sobre os servos de Deus, os servos verdadeiros e os servos falsos. É possível que esse Senhor da parábola visse esse servo trabalhando enquanto ele estava presente. E quando ele estava presente, ele ficou feliz em ver a atuação deste servo. E aí ele diz que se esse servo de fato faz isso, então ele será muito feliz quando o seu Senhor vier e o achar fazendo da mesma forma que ele fazia. Então, esse servo vai receber uma recompensa por continuar fazendo o trabalho. E é interessante que o trabalho aqui é possível, versículo 46, versículo 45 diz assim: a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Esse sustento ao seu tempo, meus irmãos, é o compromisso da palavra, da pregação da palavra pura e simples. Não a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Então, esse servo, ele deve ter sido alguém que cumpria, pregava a palavra de Deus e compartilhava com os servos, ou seja, colega de servidão, os outros servos, e ele tinha esse papel. Então, por isso que nós falamos da liderança. A liderança tem essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus para com os seus. Mas, acima de tudo, ele precisa viver ela. Ele precisa ser exemplo para que ele possa pregar. Por que Israel caiu da graça de Deus? Porque Israel deixou de ser exemplo para cobrar as pessoas, para cobrar a lei, para cobrar tradições humanas. Israel caiu, mas esse servo que o Senhor diz aqui é alguém que tem a instrução, é alguém que, vivendo com seus irmãos, ele compete, ele dá a palavra, ele prega a palavra, ele vive o que está pregando e ele tem uma comunhão com esses irmãos. Ele não desfaz, ele não persegue esses irmãos. Então, qual será o futuro desse servo? Então, o seu futuro será muito feliz, ou seja, bem-aventurado, a palavra de Deus diz. Então, há uma crença também no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, de que os servos de Deus receberiam autoridades para dirigir, ou seja, para reinar junto com Jesus, quando Jesus voltar. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 4, fala do milênio. E no milênio, Cristo vai reinar junto com o seu povo, com a sua igreja. E lá no capítulo 20 diz assim: bem-aventurados aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Qual será essa primeira ressurreição? Lembra que nós pregamos há uns dias atrás? Vai estar dois no campo, um vai ser tirado, outro vai ser deixado. Vão estar dois na cama, um vai ser tirado, outro vai ser deixado. Esse vai ser o julgamento quando os anjos de Deus vêm buscar, dos quatro cantos, buscar o seu povo. E aí alguns vão ficar para trás. E a Bíblia diz que bem-aventurados os que ressuscitarem na primeira ressurreição. Ou seja, na segunda ressurreição não vai ter saída, não vai ter bem-aventurança. Então, vai ser tristeza para quem ficar na segunda. Então, a ideia aqui é que o servo fiel, ele além de receber do seu Senhor a bem-aventurança, ele vai receber créditos, ele vai receber mais responsabilidades, porque ele era responsável. Quando o seu servo estava aqui, ele era responsável. Quando o seu servo estava fora, ele cumpria com o seu papel. Ele tinha um relacionamento com seus irmãos, ele tinha um relacionamento bem com a sua família. Então, esse servo era uma pessoa fiel a Deus. Ele era fiel porque ele pregava na igreja, porque ele ensinava a palavra, não só por isso, mas porque na sua família também ele era fiel. Então, os discípulos de Jesus tinham este conhecimento quando eles indagaram qual seria maior no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, certa ocasião, eles discutiram entre si para saber quem seria o maior no reino de Deus. Qual deles seria o maior? Então, eles sabiam e criam nessa crença com a expectativa de quando Jesus voltasse, fosse reinar,
eles ficariam uns à direita, outros à esquerda, porque eles criam nessa crença. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor vai dar o servo fiel nessa situação. A recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até a volta de Jesus são mais responsabilidades, autoridades, porque foram fiéis ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levar aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então veja que 1 Coríntios capítulo 6 confirma que o servo de Deus ele vai julgar também. Ele vai estar participando do julgamento e eles vão julgar o mundo. Mais para frente vai dizer que eles vão julgar os anjos também. Então, esse servo fiel tem esta recompensa por ser fiel ao seu Senhor, por continuar fiel ao seu Senhor. Semana passada nós estávamos falando sobre o sexto segredo para derrotar a crise da comunhão, e esse segredo se chama suportar uns aos outros. E o suportar uns aos outros é muitas vezes não ficar questionando ou brigando por coisas pequenas, e às vezes até no disciplinar. A gente precisa ter um tempo, aguardar, para que talvez ganhe aquela pessoa, para que aquela pessoa caia em si do seu erro, para que ela possa ser salva, possa ser ganhada e ter comunhão uns com os outros. É possível que esse servo fiel seja alguém que suportava uns aos outros, vivia essa situação, e os relacionamentos eram tratados dentro da igreja e não fora da igreja. Apocalipse 24 ensina a mesma verdade que nós falamos há pouco. Então, esses deveres esperam os discípulos autênticos e fiéis. Contudo, a maior mensagem é aquela que tem respeito à transformação do crente segundo a imagem de Cristo. Não para que você queira ser alguém que vai julgar, mas seja feliz por ser transformado por Jesus. E é interessante que os discípulos, quando voltaram de uma missão que Jesus havia os mandado, eles voltam felizes dizendo: Senhor, os demônios se submeteram, expulsamos demônios, curamos pessoas, inclusive, e o Senhor fala para eles: olha, fiquem alegres, não porque suas coisas aconteceram, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, uma das maiores recompensas que o homem pode ter por ser fiel a Deus é ter o nome escrito no livro da vida, é ser salvo da perdição eterna, é ser livre da ira vindoura, é ser livre de Deus. E a palavra de Deus diz que o fiel, ele vai conseguir viver isso. Então eu quero perguntar para você: como é que nós estamos ministrando a palavra de Deus uns para os outros? Como é que esses mandamentos recíprocos surtem na nossa mente para que nós possamos praticar uns com os outros? Será que nós temos sido servos fiéis com as ordens da palavra de Deus para nossas vidas? Como tratarmos como nossos irmãos? Aqui será o resultado do que nos espera. Como tratamos nossos irmãos aqui, será o resultado do que nos espera. Como é que eu trato meu irmão? Como é que eu trato minha irmã? Como é que eu vejo meus irmãos? Isso vai ser o que nos espera. O futuro do servo fiel vai ser de bem-aventurança. E eu quero dizer para os irmãos que, quando a gente fala aqui na igreja sobre os 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, é um estudo que nós já fizemos há uns anos atrás. A nossa proposta, irmão, é trazer a possibilidade de conviver de maneira que agrade a Deus, de maneira que nós tenhamos uma comunhão que agrade a Deus. Eu quero dizer para você: se você não consegue obedecer esses mandamentos recíprocos que a Bíblia diz, nós temos uma dificuldade na nossa comunhão, nós teremos essa dificuldade. Eu quero dizer para você, como pastor, eu tenho por obrigação lutar para que isso seja resolvido. Então, quando eu estou nas quartas-feiras falando sobre crise de comunhão, é porque existe uma crise de comunhão nesta igreja, e ela precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus, a começar em mim, a começar em cada um de nós. E essas coisinhas, irmãos, elas vão atrapalhando a nossa fidelidade a Deus. E eu quero dizer para você: acompanhe ali nas quartas-feiras, veja o que Deus tem a falar na sua vida sobre aqueles mandamentos recíprocos. O que Deus quer dizer para você ali? Suportar uns aos outros. O que isso quer dizer? Então, eu entendo quando irmãos não querem comunhão com os outros irmãos, eu vejo problemas espirituais. Então, como eu disse, a gente precisa lutar para que isso não exista
derrotar realmente a crise dessa comunhão. Então, eu pergunto, de que maneira você tem usado aquilo que Deus lhe deu? Porque quando nós falamos ali, não somos só para os judeus, não são só para o povo judeu, não é só para os discípulos, mas é para toda a cristandade, líderes e não líderes. E eu gostaria de falar com você agora, em segundo lugar, o futuro do servo fingido. Então haverá salvação para um, haverá bem-aventurança para um, mas que pagou o preço de andar fiel com Jesus. Mas haverá um futuro não muito feliz para aquele que não é fiel a Jesus. 48-51 diz assim a palavra de Deus: mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não se espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá ranger de dentes. Nós não podemos negar aqui que essa reprimenda aqui, primeiro, é para os judeus, de fato. Pois os líderes receberam a incumbência da mensagem de Deus. Os judeus receberam a mensagem de Deus. O povo judeu deveria ser um exemplo para todos os outros povos. Os judeus deviam ser o povo de Deus para que os outros povos vissem a Deus através da fidelidade deles. Uma coisa que eles não tiveram foi fidelidade. E até hoje pagam por isso. A Bíblia tem uma promessa para o povo judeu, que ela há de se cumprir, mas infelizmente eles estão debaixo de disciplina, aguardando esse momento do Senhor Jesus mudar a vida deles. Então eles receberam essa incumbência, e o que eles faziam com isso? Eles tinham autoridade dada por Deus, eles usaram essa autoridade para maltratar os seus irmãos, para perseguir os semelhantes, eles substituíram a lei de Deus por muitas tradições humanas, e desta forma eles puseram cargas pesadas sobre as pessoas, e eles mesmos não carregavam. Jesus disse que eles nem se esforçavam em carregar. Eles abandonaram a vida espiritual, não se identificavam mais espiritualmente com o povo de Deus, e fingiam ser aquilo que eles haviam deixado de muito tempo. Então eles tornaram-se incrédulos por conta do afastamento de Deus, tornaram-se hipócritas. Essa palavra hipócrita aqui, irmãos, ela tem a raiz lá, o ator. Lembra de alguém que faz uma peça, um artista que faz uma peça? Então essa pessoa fazia um papel e ela representava bem o papel, mas ela estava simplesmente representando, ela não era aquele papel que ela estava representando. É o que está dizendo aqui o texto hipócrita, é porque eles tinham uma vestimenta, uma maneira de agir, um cargo de espiritualidade, mas viviam na hipocrisia, no fingimento, não tinham mais parte com Deus, não representavam Deus e não falavam mais de Deus. Tanto é que o capítulo 24, Jesus está falando no Monte das Oliveiras. Jesus rompeu com o templo, Jesus rompe com os líderes judeus, e Jesus passa a falar agora no Monte das Oliveiras. Ele já não tem mais relacionamento com aquele povo. E eu quero dizer para você que se houver algum local onde o povo de Deus se reúne e houver corrupção, salteadores, o Deus não vai deixar o povo dele ali ficar. E por conta disso, Jesus se afasta daquele templo. E diz que aquele templo seria destruído como foi destruído. Porque ali habitava salteadores, criminosos em nome de Deus. Pessoas que faziam maldades em nome de Deus. E por que não dizer nos dias de hoje, irmãos? Quantos líderes abrindo suas próprias religiões, porque não se dão com a denominação, ou porque não se submetem às ordens de Deus, e abrem religiões com seus próprios nomes, com suas próprias iniciativas, e usam a Bíblia, mas estão travestidos de cristão e são tão somente hipócritas, falsos, fingidos, e nada tem a ver com Deus, estão aí pregando um falso evangelho, e isso faz parte do distúrbio espiritual que Jesus falou que haveria de acontecer quando estivesse próximo da sua volta. E isso nós podemos ver a proliferação dos falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, dirigindo igreja, machucando pessoas. Então nós temos na história da igreja, irmãos, algumas personagens que debandaram da fé cristã. O apóstolo João, na sua terceira carta, a partir do versículo 9, se não me engano, a segunda carta, versículo 9, ele diz que Diótrefes tinha a primazia da igreja, ele queria ter a primazia, ou seja, ser o primeiro da igreja, ser o cabeça da igreja, mas ele não aceitava João, que era o apóstolo deles, não aceitava as palavras que João escrevia para aquela igreja, e impedia as pessoas enviadas do apóstolo
para aquela igreja. Então ele só recebia quem de fato lhe interessava. Ela diz: esse homem era um servo de Deus, liderava a igreja de Deus, mas ele optou por servir o seu próprio ego, servir da sua maneira. E é possível que ele não estava esperando uma volta de Jesus, porque ele entendeu que não devia ouvir um apóstolo de Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 9, ele fala de Demas. Demas amou o presente século e me abandonou. Foi para Tessalônica, abandonou. Demas era alguém que andava com Paulo, era um servo de Deus também, e ele fazia a obra de Deus, ele seguia, pregava Jesus Cristo, mas Paulo diz que ele amou o presente século e se afastou. Era um fiel, que passou a ser um infiel. Passou a amar o presente século. A volta de Jesus não está tão próxima assim, então eu vou viver minha vida. E deve ser por isso que Demas foi assim. E o que não dizer de hoje? Quantas pessoas têm debandado da igreja de Jesus Cristo por causa de coisas pequenas? E às vezes por desejos próprios, que não querem uma igreja na qual as suas vontades não são atendidas. Nós temos que viver dentro da vontade de Jesus, irmão, não das nossas. Quantas pessoas debandam da igreja de Jesus porque acham que é muito pesado, é muito radical a forma da pregação do Senhor. Então, eu quero dizer para você nesta noite que o servo infiel, ele tinha algo em comum com o servo fiel. Ele era servo do Senhor. Ele fazia as mesmas coisas que o outro, mas em um dado momento ele desistiu. Ele achou que Jesus estava demorando muito. Então ele começou a espancar os seus irmãos, começou a maltratar os irmãos. Então, diferentemente do servo fiel, o que ele faz? Ele não tem comunhão uns com os outros. Ele não se sujeita uns aos outros. Ele não submete-se a uns aos outros. Ele não ama, ele não recebe uns aos outros. Ele não cumprimenta uns aos outros. Ele não tem igual cuidado uns para com os outros. O que eu estou dizendo? Estou falando dos segredos que nós já falamos para derrotar a crise da comunhão. Então esse servo, ele passa a ser agora um seu fingido, porque ele se veste de cristão, talvez de um líder cristão, continua mantendo o seu cargo, continua mantendo sua autoridade, mas ele rompeu com Deus há muito tempo e rompeu com o povo de Deus. E agora o que ele faz é se igualar com os hipócritas. É o que o texto diz: a sua recompensa vai ser com os hipócritas. Então eu quero dizer para você, baseado nesta parábola, qual dos dois servos é você? O servo fiel ou o servo infiel? Da mesma forma que o servo fiel, o infiel aguardava a volta do Senhor. Um entendia que a qualquer momento o Senhor poderia vir. Mas mesmo se ele não viesse, ele sabia que o que ele estava fazendo era para agradar o seu Senhor. Hoje, irmãos, muitas pessoas têm abandonado. Hebreus foi escrito há muito tempo. E diz lá: não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Lá naquela época, a perseguição fez que muitas pessoas desistissem da igreja. Muitas pessoas abandonaram a igreja. Muitas pessoas deixaram de seguir o cristianismo por conta da perseguição e tribulação, tantas outras coisas. Mas o apóstolo Paulo diz que essas coisas não podem separar-nos do amor de Deus, lá em Corinto, em Romanos capítulo 8. Mas a Bíblia diz que esse tipo de crente, Mateus 13, 21, diz assim: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então a Bíblia está dizendo que as pessoas que não têm firmeza na sua fé podem se tornar um servo infiel. Um servo que não é fiel a Deus. Um servo que desiste de esperar a volta de Jesus, ou espera de uma maneira que não agrada a Deus. A expectativa é esperar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E a Bíblia nos cobra que sejamos, amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. 1 João, no capítulo 2, versículo diz assim: se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Irmão, se há alguma fraqueza, alguma dificuldade, busca Deus. Vá para Deus, que Ele vai te dar todas as condições para você ser um servo fiel a Deus.
Deus jamais vai exigir de nós aquilo que nós não podemos fazer. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu todos os sofrimentos, para que nós pudéssemos vencer também em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, se há alguma coisa te atrapalhando, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja de Jesus, te atrapalhando a fazer aquilo para o qual Deus te chamou, busca Deus. Há uns dias atrás alguém me ligou e queria confessar, queria dizer que sua alma estava pesada e queria contar para mim como estava a sua vida. Eu falei, olha, você não precisa me contar, você pode ficar tranquilo. Tudo o que aconteceu na sua vida, procure Deus, confessa a Jesus e Ele vai te perdoar. A Bíblia está dizendo, se você pecou, tem um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele nunca vai jogar no nosso rosto os nossos erros, as nossas falhas. Então nós temos, irmãos, garantia de termos uma vida fiel diante de Deus, de sermos fiéis perante a Deus, mas se nós negligenciarmos esse advogado que é Jesus, nós estamos abrindo mão de um grande advogado para recebermos uma sentença dele como juiz. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais iniquidades. Mateus 7. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação da sua vida, mas você precisa ser um servo fiel para receber as bem-aventuranças. Eu não sei qual é a situação da sua vida, você nem conhece Jesus, mas Ele te deu uma vida e Ele espera que você entregue essa vida para Ele, para que você tenha salvação. A sua responsabilidade é de colocar nas mãos de Jesus. Eu pergunto para você, como tem sido a sua vida na espera da volta de Jesus? Tem muita gente que acha que Jesus não vai voltar, tem muita gente que nem sabe para que essa espera. Tem muita gente levando a vida como se fosse nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, e está nem aí preocupado com a volta de Jesus, com a volta dos perdidos. Estava lendo essa semana um livro sobre os pais da igreja, e ele conta lá o fato que aconteceu em Lucas, quando Jesus fala da avareza humana. Um jovem procura Jesus e diz, olha, Senhor, meu irmão não quer dividir os bens que nossos pais conosco. Jesus diz, quem te colocou? Quem me colocou como juiz de vocês? Mas aí Jesus vai e fala uma parábola de um homem que tinha seu celeiro e ele tinha colhido muito. E os celeiros velhos que ele tinha já não abarcavam mais as coisas que ele tinha para colocar ali. Então aquele homem fala, então, bom, o que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros e vou construir outros para que possa caber toda a minha colheita. E ele fala, alma, come e bebe fogo, porque temos muito para muitos anos. E a voz do Senhor diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem feito para quem é? O que você tem preparado para quem é isso? Você foi munido com uma vida. E não foi uma vida sem propósito, foi uma vida com propósito. Propósito de adorar e engrandecer o nome de Deus. Propósito de glorificar a Deus. E um dia o Senhor Jesus vai voltar. Para aqueles fiéis, aqueles que entregaram sua confiança a Jesus, vai haver alegria, muita felicidade. Mas para aqueles que não entregaram, para aqueles que não confiaram, aqueles que foram descrentes da promessa de Deus, vai ser um dia de muito sofrimento. E eu quero concluir dizendo que a Bíblia diz aqui sobre a recompensa daquele servo infiel. Versículo 51 diz, castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando do juízo final, está falando da morte eterna, do sofrimento eterno, para aqueles que não amaram o Evangelho de Jesus, que não entregaram suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo para você, o futuro de cada um de nós depende das decisões que nós tomamos aqui. Haverá um grupo de pessoas que receberam de Deus o bem-aventurança, a bem-aventurança. São os muito felizes, que entregaram de fato suas vidas ao Senhor Jesus, como Senhor das suas vidas. E têm vigiado para não cair na descrença. Mas haverá aqueles que vão sofrer choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. Muitos desses travestidos de cristãos. Qual será o futuro que te aguarda? Você quer ser muito feliz, viver eternamente? Confesse seus pecados a Deus e se arrependa. Entregue seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Se você é membro de igreja e não está bem com a sua igreja, acerte-se com Deus e com a igreja. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Você não sabe quando o Senhor vai voltar.
Pode ser que antes de Jesus voltar, você parta. Você ouça daquele homem louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? O que você tem feito para quem é? O futuro não nos pertence. Mas de acordo com como você está vivendo no presente, já diz muito como será o seu futuro. Se alguém pecou, temos um advogado justo, Jesus Cristo. Ele não joga em nossos rostos os nossos erros, mas está pronto para nos perdoar. Peça perdão e se acerte com Deus enquanto é tempo. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, onde o Senhor nos permite compartilharmos aquilo que o Senhor quer de nós. Eu te peço que nesta noite, Senhor Deus, as pessoas que aqui estejam ouvindo e também na transmissão, que possam ser fiéis, que possam ser achadas muito felizes, mas que estejam felizes por ter tomado a decisão ao lado do Senhor Jesus, por seus nomes estarem escritos no livro da vida. Mas se porventura não há, Senhor Deus, ou se há alguns que ainda não têm esse nome escrito no livro da vida, eu te peço em nome de Jesus, que a sua palavra possa incomodá-lo, que o seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, e nesta noite ainda, ele ou ela se arrependam para receber do Senhor o vinde-me disso, meu Pai, para ter o nome escrito no livro da vida, Senhor Deus, e não passar mais da morte eterna, mas ter vida eterna, segundo a sua promessa, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, se há algum irmão ou irmã afastado, Senhor Deus, com problemas relacionais na igreja, que o Senhor possa tocar no coração, a ponto de que essa pessoa possa entender a submissão ao Senhor, submissão à sua palavra, para que possamos juntos em comunhão, estarmos nos suportando, nos sujeitando, nos amando, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares. Eu peço a sua bênção para cada irmão, a cada irmã nesta noite. Eu quero lembrar, Senhor Deus, do irmão Cleudes. Senhor, visita teu servo, que o Senhor possa ser com ele nesse momento de internação. Visita teu servo ali, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Tem misericórdia do irmão Cleudes nesse momento, Pai. Nós cremos no poder do Senhor, segundo a sua vontade. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Muitos não viajaram, obrigado pela presença, pela participação conosco. Não me senti só com vocês aqui, também não me senti só com você aí nos assistindo. Muito obrigado. Eu quero pedir a Deus que a graça de Deus seja com você, que Deus abençoe. Tem pedido de oração, irmãos? Pode nos fazer. Nós estaremos orando na quarta-feira. Eu acho que eu tenho aqui ainda alguns pedidos. Aquele irmão, aquela irmã que não tem, pega comigo depois, para nos ajudar em oração, que a gente está fazendo, dividindo, são muitos pedidos de orações, a gente está dividindo aqui na quarta-feira, para nós continuarmos orando. Então, quarta-feira que vem, nós vamos estar orando aqui, mais um segredo para derrotar a crise da comunhão, nosso estudo, e eu quero que você ore pelos irmãos. Você precisa de oração, mande os pedidos ali para a irmã Cristina, para nós vamos estar compartilhando e orando para você. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo as orações. Então, se você quiser estar orando, você não recebeu ainda o pedido, pega conosco. Mas ele está no grupo da igreja, tá? Mas eu tenho aqui impresso, até mais fácil para a gente orar. Com o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.